Vestibulando, o professor Bonato aqui do Humanitas Prepara. Eu queria trazer para vocês hoje uma reflexão. A gente sabe que a universidade não está fora da sociedade, né? A universidade ela recebe toda uma influência e uma pressão daquilo que ocorre no meio social. Então o professor que elabora a sua prova, ele não é um professor fora do mundo. Este professor está ligado nas questões da atualidade, está ligado nas questões da nossa sociedade e que ao elaborar as provas, equipes diferentes, instituições diferentes, aplicando a prova no mesmo ano, elas acabam abordando mesmo assuntos diferentes, porém com o mesmo tema. Eu trouxe dois exemplos disso. Um é uma questão que caiu no segundo exame de qualificação da UERJ, aplicada esse ano, questão 7. E a outra questão que eu escolhi, com assuntos diferentes, mas com o mesmo tema, é a questão 52 da prova do Enem, aplicada também esse ano. Você vai perceber que é um tema extremamente atual. Então você não vai encontrar esse tema num livro didático já mastigado e prontinho para você. As questões atuais, você precisa ser formado e ficar atento no processo da sua aprendizagem enquanto o mundo está girando, enquanto as coisas estão acontecendo, e você vê que essas temáticas vão estar lá na sua prova. Se você conseguir sacar esses temas, compreender eles, refletir e sair bem preparado, você vai conseguir resolver independente do assunto. Preste atenção nessa questão aqui que eu separei para você. A ciência contra o negacionismo. O negacionismo científico e o obscurantismo intelectual tiveram ao menos um efeito colateral positivo. Um despertar da comunidade científica para a importância da comunicação com a sociedade. É notável o aumento da participação dos pesquisadores, médicos, acadêmicos na divulgação da ciência e no combate às fake news, no decorrer da pandemia de Covid-19. Ao contexto, tanto pelos meios tradicionais de comunicação, servindo como fontes de informação confiáveis para a imprensa, por exemplo, quanto por iniciativas pessoais nas redes sociais. A citação de João Henrique Rafael Júnior, membro da União Pró-Vacina da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Abre aspas, a defesa das vacinas é o nosso último fronte. Se não conseguirmos convencer as pessoas de que as vacinas são seguras e que elas precisam se vacinar, vai ficar muito difícil defender qualquer coisa com base na ciência daqui para frente. O que ele está falando? Dessa onda de negacionismo, de questionamento em relação ao que a ciência apresenta como explicação, como norte, como solução, e a gente viu isso nos últimos anos, como foi crescente, tem sido crescente, essa postura negacionista em relação à ciência. Qual é a contradição que ele está apontando? Olha só, enquanto o negacionismo cresce, também levantou aqui a necessidade do quê? O aumento da participação de pesquisadores médicos e acadêmicos na divulgação da ciência e no combate às fake news, para que ele chegue até o conjunto da sociedade, né? E não fique mais, de certa forma, para os críticos, né, para muitos críticos, encastelado esse conhecimento científico na academia. Não, que ele possa ser popularizado, que chegue às pessoas, que dispute esse espaço da narrativa com o negacionismo. Você deve estar aí pensando a quantidade de influenciadores ligados agora à ciência que surgiram aí durante o período da pandemia e de lá para cá fazendo a defesa da ciência. E aí nós temos esse fronte de batalha da divulgação científica e da defesa da vacina. Imagina você, né, questionar a vacina, questionar a esfericidade da Terra, quer dizer, e aí você tem uma onda de questionamento, né, daquilo que já estava consolidado como um pensamento científico universal. Houve um intuito de fazer a defesa da necessidade da vacinação. Como é que eu mostrei para a população que a vacina era segura? O que foi utilizado para isso? A letra D é a experimentação. Na ciência, a experimentação é fundamental como método científico. Prestou atenção aí? Agora, dá uma olhadinha nessa outra que eu vou ler para vocês aqui. A questão 52 do Enem deste ano, 2025. Não há consenso em torno do nome dado à pandemia, tendo desde o seu início sido chamada de gripe espanhola, provavelmente por causa da desinformação em torno da notícia sobre sua origem. Uma das hipóteses deriva da neutralidade espanhola na Primeira Guerra Mundial e a consequente liberdade de imprensa naquele país, maior do que nos demais países envolvidos no conflito.
Hoje existe um consenso entre os virologistas e epidemiologistas de que o vírus da gripe espanhola, não se originou na Espanha. Entretanto, dificilmente essa pandemia deixará de ser conhecida como gripe espanhola. Sacou? Veja, ela não está falando da pandemia, da última pandemia que assolou nossa sociedade, está falando da pandemia lá da gripe espanhola em 1914, ok? A gripe espanhola teria sido originada nas tropas dos Estados Unidos, veja você, eles entram na guerra em 1917, estamos falando da Primeira Grande Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, e preparam o seu exército que não tinha tido ainda uma experiência militar fora do continente, mandam para a Europa, para o fronte, vão desembarcar na França, né, vai ser o teatro de guerra, como se chamava na época, o teatro de guerra vai ser o teatro francês, e é ali que começam os primeiros casos registrados da chamada gripe espanhola. Vamos lembrar que a Espanha declara neutralidade na Primeira Guerra Mundial. Como ela não era uma nação beligerante na época, as questões políticas e sociais eram mais destensionadas. A imprensa tinha mais liberdade de divulgar o que estava acontecendo. Olha que interessante. Dois assuntos diferentes falando do controle da informação. Um relativo à última pandemia, fala da consequência de fake news e como isso foi um malefício para a pandemia e, contraditoriamente, fez com que a academia começasse a preocupar com as informações científicas, como chegar, né, de forma mais clara para a população, e o outro, como que mostra também, né, a mesma temática, tem a mesma temática, o controle da informação. O assunto é diferente, a temática é a mesma, é a desinformação. Olha o tema se repetindo. Olha a mesa elaboradora da questão buscando um assunto distante, um assunto há um pouco mais de 100 anos, trazendo para a mesma temática que a prova da UERJ estava buscando, que é a questão da fake news, a informação, a necessidade de você fazer a defesa da informação científica. Esse é o ponto fundamental para nós, na nossa sociedade. Uma sociedade que está passando pela quarta revolução industrial, que a historiografia entende que o processo de transformação técnico que nós estamos vivendo, ele tem um caráter tão profundo na sociedade que ele é uma revolução, a quarta da nossa história, a quarta revolução industrial, a revolução da informação. E esse controle da informação é que leva a academia hoje a se questionar e a fazer com que você reflita, que você questione como essa temática da informação ela é essencial na nossa vida em sociedade e a sua manipulação, como ela pode ser um instrumento extremamente desagregador para a sociedade, com prejuízo gigantesco, inclusive como aconteceu na Covid, com campanhas anti-vacinação levando ao aumento significativo do número de mortos na sociedade brasileira em especial. Assim como a informação lá na gripe espanhola fez com que se consolidasse a ideia de que o vírus tivesse surgido na Espanha e não foi, hoje a ideia de se questionar o método científico e a vacina como instrumento dessa ciência, né, no combate às pandemias, como isso tudo, essa distorção de informação está no centro do debate hoje, na universidade, na sociedade, é óbvio, na prova que você vai enfrentar. O Humanitas está aqui para te ajudar nessa reflexão. Esse é o nosso papel. Eu queria te convidar nos próximos vídeos, nos próximos encontros, a gente continuar sacando essas jogadas. Olha só, não seja só mais um número numa sala superlotada de um cursinho tradicional da cidade. Vem aqui para o Humanitas, aqui você é protagonista, aqui a gente vai refletir junto.